Olá pessoal, sou Rosa Maria e eu vim aqui hoje falar um pouco sobre a pesquisa realizada por mim, sob a orientação dos professores Felipe Rossi e Eduardo Farias, da Faculdade Anhanguera, Unidade de Taguatinga, Distrito Federal. A temática da pesquisa se trata de a vedação da tortura à luz da teoria do cenário da bomba relógio. E o objetivo dessa pesquisa é compreender se esse direito fundamental, se a vedação da tortura se perfaz um direito fundamental de caráter absoluto ou relativo. Partindo do início, a gente tem no nosso ordenamento jurídico, especialmente firmado em Constituição, que o Estado brasileiro, ao Estado brasileiro, dentro do Estado brasileiro, é vedada a prática da tortura, tanto em âmbito estatal quanto em âmbito individual particular, E a gente tem um regramento hoje normativo que pune com maior severidade a prática da tortura. Historicamente, a tortura já foi legalizada, legal, dentro do Estado brasileiro, não só no Estado brasileiro, mas em outros estados, mas a gente vai focar aqui ao Estado brasileiro de modo geral. A tortura ela já foi tanto legalizada no sentido de ser meio de pena, como também meio de produção de prova, Ao longo dos anos, essa prática foi ficando cada vez mais rejeitada, até chegar ao estado normativo que temos hoje, que consta na própria Constituição a vedação normativa da prática da tortura. A vedação normativa da prática da tortura é um direito fundamental. E o objetivo da pesquisa é determinar se essa vedação, se esse direito fundamental, ele tem um status absoluto ou relativo. E para fins de parâmetro desse questionamento, para responder esse questionamento, é apresentada a teoria do cenário da bomba relógio. A teoria do cenário da bomba relógio nada mais é do que uma provocação feita no seguinte sentido. Imagine que as autoridades descobrem que tem um atentado à bomba, um atentado terrorista em andamento, e que há uma bomba instalada em algum lugar de alcance, de grandes proporções, em que há uma grande circulação de pessoas, e que essa bomba vai explodir a qualquer momento. Se sabe que há pouco tempo até a explosão efetiva da bomba, se sabe que é num grande centro, onde circulam muitas pessoas, e as autoridades logram êxito em capturar o terrorista envolvido nesse ataque. A única coisa que as autoridades não sabem é onde está a bomba, Sabendo-se que há pouco tempo e que o terrorista ele não revela onde está instalada essa bomba, fica a pergunta. O único meio de descobrir é torturando o terrorista. E aí fica a pergunta, torturar ou não torturar? E aí aqui você tem um conflito, por assim dizer, entre direitos fundamentais. Aqui estaria em conflito, por assim dizer, o direito à vida e integridade física, bem-estar de centenas, milhares de pessoas e o direito de não ser torturado, o direito fundamental de não ser torturado, ao qual faz jus o terrorista. E aí nisso, quando você coloca na balança, o que pesa mais? O direito à vida e o bem-estar e a segurança de centenas de milhares de pessoas ou o bem-estar psíquico, físico, emocional do terrorista? E a pesquisa ela se desenvolve nesse sentido. Então a gente aborda sobre o que é um direito fundamental, a relatividade dos direitos fundamentais, porque em regra os direitos fundamentais eles não são absolutos. Todavia, a vedação à prática da tortura, ela goza de um status diferente. Isso a gente conclui a partir da análise da doutrina nacional e internacional, dos próprios tratados de direito internacional nos quais o Brasil é signatário, tal como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi firmada em 1948, que em seu artigo 5º estabelece que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Isso é um pilar, que ao longo dos anos, com o passar do tempo, o Brasil acabou incluindo esse pilar dentro da sua própria Constituição Federal. A Constituição Federal é o documento que dá embasamento, fundamento legal para a Constituição do próprio Estado. Hoje nós vivemos em um Estado democrático de direito, cuja a dignidade da pessoa humana, que é o principal fundamento da norma que veda a prática da tortura, se constitui um dos fundamentos do próprio Estado democrático de direito. Ao longo de toda a pesquisa doutrinária, da legislação, dos tratados internacionais,
A conclusão é que não se trata a norma que veda a prática da tortura de uma norma, uma garantia de direito fundamental absoluto. Mas, quando o Estado relativiza essa norma, ele está contrariando o próprio fundamento de constituição estatal. E ele passa gradativamente de um Estado democrático de direito a um Estado de não direito. A dignidade da pessoa humana, analisada sob o viés da teoria do cenário da bomba-relógio, que coloca o ouvinte, diante de uma provocação em que ele tem que fazer uma escolha entre torturar ou não torturar, é mais do que uma ponderação entre direitos fundamentais. É mais do que considerar o direito fundamental de não ser torturado ao direito fundamental à vida. Qual que é a problemática nessa comparação e nessa teoria? A problemática é que, quando você admite que é permitido, que é admissível a prática da tortura pelo Estado nessas circunstâncias, ou em qualquer outra que se dê, qualquer outra circunstância, você está admitindo que a dignidade da pessoa humana é algo que se dá a ela por merecimento. Então, o indivíduo, ele faz algo que lhe dá esse merecimento de ser atribuída a ele a dignidade da pessoa humana. Quando, na verdade, a dignidade da pessoa humana é algo inerentemente humano. É mais do que o Estado reconhecer que o indivíduo, ele possui determinada vontade. Quando eu exprimo a minha vontade, eu estou falando que o Estado deve respeitar a essa vontade. Todavia, a dignidade da pessoa humana é muito mais do que isso. É o Estado reconhecer não só o teor da minha vontade, mas o direito que eu tenho de possuir a minha própria vontade. E a tortura, ela anula justamente isso. O meu direito de me manifestar ou não. Ela nega o próprio estado de vontade. E ela contraria o seu próprio fundamento de constituição estatal, como pilar do Estado democrático de direito. Logo, não se trata de um direito fundamental relativo, mas em virtude de ser um pilar, a dignidade da pessoa humana ser um pilar do próprio Estado, não é viável, não é cabível, admissível que o Estado relativize esse direito fundamental.